Okay, now, from the beginning. O essencial é José. Pois é, virei. O médico que fala da alma. Que é um outro ser humano. Isto que nós todos somos, não é? Divirta-se, respeite e exija respeito. É verdade. A questão não é essa. É um alívio de dor que essa pessoa tem. Fala um pouquinho de você. Você é José, ou a.k.a. Azantos, tá? Botei até uma plaquinha, né? Exatamente, sim. Eu tá, acho tá. que consegue saber, não é? Tá bonitinho. Consegue, Sim. consegue. Como é que você entrou nesse mundo? Fala um pouquinho o seu nome é José, família portuguesa, 100%? Sim. Na verdade, o meu... Eu gosto de saber dos nomes, que curiosidade dos nomes é interessante, eu adoro isso. Sim. Pronto, na verdade, José Azantes resulta aqui de uma junção. O meu nome, na verdade, é José Agostinho Santos. Mas, quando eu comecei a partilhar, enfim, as minhas reflexões, as minhas partilhas, criei um blog no Instagram, que é intitulado Um Médico que Fala da Alma. Portanto, é um blog que já tem alguns anos. E, de facto, nos primeiros tempos, eu acabava sempre por assinar como José A. Santos. O que acontece é que neste movimento, muitas pessoas mandam mensagem perguntar: o que é o A ponto? Eu acabava por dizer, é Agostinho, pronto. E tinha muitas vezes José A. Santos. Em conversa com muitos amigos, quando eu chegava, ou em brincadeira, muitos diziam: chegou o José A. Santos, o José A. Santos, o José A. Santos. E aquilo começou a soar. E eu percebi, ok, isto realmente, não só para tirar as dúvidas relativamente ao que é o A ponto, que acaba por ser um bocadinho distrativo, se calhar para algumas pessoas, e aquele ressoar do José A. Santos, José A. Santos, José A. Santos, eu pensei, ok, se calhar está na altura de juntar. E quando juntei o A ao Santos, e pensei, aqui vai surgir uma dúvida, que algumas pessoas vão dizer José A. Santos e outros vão dizer José Azantos. E então mais vale também simplificar já e transformar este S num Z. Portanto, virar o S ao contrário. E assim foi. Portanto, ficou José Azantos. A verdade é que isso acabou por, com o tempo, ficar. E quando a editora do livro, que também publiquei entretanto, que se chama também O Médico que Fala da Alma, surgiu essa questão: como é que eu iria assinar o livro? Se iria assinar enquanto José Agostinho Santos ou José Azantos. A verdade é que fazia-nos muito mais sentido continuar a assinar como José Azantos, primeiro por duas grandes questões. Porque, efetivamente, enfim, o livro vinha na sequência do blog. Não é? E, portanto, ia ter o mesmo título do blog, portanto fazia sentido também o nome estar, o nome para o qual assinei também seria o nome para o qual ia assinar o livro. E segundo, porque o José Azantos, de facto, para mim, tem uma conotação muito maior do que aquela que eu poderia ter com um nome clínico, que é o meu nome clínico, que é José Agostinho Santos. Ou seja, o meu nome clínico é um nome de médico, não é? Sim. Nós todos temos, é um nome também com o qual registramos na Ordem dos Médicos. E eu percebi, ok, o meu nome clínico é José Agostinho Santos. Bem, o meu nome verdadeiro também tem outros nomes pelo meio, mas José Agostinho Santos apenas é um nome clínico, mas eu sinto necessidade de ir para lá disso, não é? Portanto, eu sinto necessidade de ter um nome que reflita apenas mais do que o médico. Sinto necessidade de ter um nome que reflita, que seja o médico que fala da alma. E, portanto, senti que José Azantos faria sentido continuar. Pronto. Então, em muitas situações, acabo por assinar como José Azantos, mas sem dúvida para mim, o essencial é José. É um nome com o qual é o meu primeiro nome, é um nome que é comum às duas vertentes e é um nome que me diz muito, por isso José fará sentido. Embora o nome diz-me muito, mas ao mesmo tempo também gosto de dizer que também não me define, não é? Porque na verdade aquilo que às vezes perguntam-me, pronto, como é que gostarias de apresentar, quem é o José? E eu digo muitas vezes, eu não gosto muito de falar do quem sou, não é? Faz muito mais sentido falar do o que sou, não é? Porque na verdade o que sou é que eu penso que condiz mais àquilo que eu consigo chegar enquanto realidade. O que é que eu sou? Uma alma.
tenho uma mente e um corpo para poder expressar essa alma que sou. E pronto, esta mente e este corpo têm um nome, que é José. E esta mente, este corpo, esta mente, sobretudo, especializou-se, interessou-se pela medicina, especializou-se em medicina, estudou medicina e consegue expressar parte do seu potencial exercendo medicina, entre outras coisas. Mas eu consigo sempre distanciar-me de tudo isto e perceber, ok, isto são tudo instrumentos que eu tenho, a mente e o corpo, porque aquilo que eu sou na realidade é alma. Pronto. Tudo o resto, o nome, o que faço, o que tenho, está tudo ligado à mente e ao corpo, aos meus instrumentos, não àquilo que eu sou, não é? Portanto, quando falo de José, basicamente é o nome a esta mente, este corpo que eu tenho nesta vida, que a minha alma tem nesta vida, e pronto, e é assim, quando muito é relativa de facto a esta mente e este corpo, porque aquilo que eu sou não tem nome. Ou melhor, tem nome, eu chamo-lhe alma, mas tu podes querer chamar essência, outras pessoas chamam-lhe Deus superior, outras pessoas chamam-lhe de Deus e outras pessoas chamam consciência. Portanto, há muitas formas de denominar isto que nós todos somos, não é? Você conseguiu então passar, ou não, você é José, José. ou você nunca foi Zé? Sim, para muitos amigos, sim. Zé, Ok. Zé, Então Zé, fica. sim. Porque é muito difícil alguém ser José e sobreviver ao fato de que em um momento vão te chamar de Zé. Sim, entre Não é? os meus amigos de longa data, sim, é Zé. Há alguns familiares também, Zé. Mas, curiosamente, as pessoas que eu tenho conhecido mais nos últimos tempos, sobretudo também com esta questão do blog e do Instagram, é curioso porque o José sobrevive mesmo. Portanto, e muitíssimas pessoas tratam-me mesmo por José. Nossa, Não a Zé. Sim, interessante, né? Zé, Zé. Eu, quando escolhi o nome do meu filho, que é Thierry, Sim, porque, assim, igual o meu nome é Diogo. Você não consegue fazer diminutivo de Diogo. sim. É dificilmente alguém fala, chama de, não é. Eu gosto disso, tipo, é Diogo, é Diogo. Uhum. Eu também busco o nome dele, é Thierry. Eu fico, ninguém vai falar Thierryzinho. Não vai falar Titi. Então a gente buscou um nome que fosse. Aí a Roberta, na família toda, é Beta. Exato. Aí ela, não gosto. Então, vamos arrumar um nome que não dá. Eu tenho amigos que Roberto é Beta, Roberta é Beta, José é Zé. Eu queria entender um pouquinho por que medicina? O que te despertou para ir para a medicina? Para a medicina. O Sim. primeiro passo foi a medicina. Sim, sim. Na verdade, pronto, a medicina veio de uma escolha que eu fiz no final do ensino secundário. Mas eu sabia, foi uma escolha consciente porque já sabia há alguns anos que eu teria que seguir, que eu sentia que teria que seguir, do ponto de vista profissional, algo ligado a esta interação com os outros, não é? E pareceu-me, na altura, com 18 anos, que a medicina era aquele caminho que eu poderia fazer em que eu ia conseguir sentir mais esta interação, esta conexão com o outro. Portanto, eu sempre tive este interesse no ser humano, do seu ponto de vista vivencial, como é que vivia, como é que vive o seu dia-a-dia, como é que vive a sua dor, como é que interpreta o mundo. Portanto, sabia que ia ter que seguir alguma coisa digamos, neste campo. Mas só mesmo no final do 11º ano, 12º, é que pensei, ok, parece-me que a medicina assim será. Hoje olho para trás e percebo, ok, eu não direi sorte, mas tive aquela intuição de que seria a medicina e efetivamente não me arrependi de nada, não é? Pronto. E sinto que de facto a medicina tem-me permitido, é uma plataforma que me tem permitido muito aprender muito sobre mim próprio, muito sobre o outro, muito sobre o ser humano, muito sobre a vida. Portanto, é um caminho que estou a fazer e que me está a trazer aqui que me está a permitir também ser amor, não é? Porque aquilo que me poderia mais causar algum tipo de transtorno era estar num caminho prolongado, não é? Uma profissão em que eu me sentisse de facto limitado nesse campo. Ou não conseguir ter conexão com o outro, ou não conseguir apoiar o outro de alguma forma, portanto,
o caminho que eu escolhi com 18 anos, ainda sem saber muito o que é que isto era, pronto, ou fui guiado de alguma forma, ou tive aquela intuição e sinto que fiz a melhor escolha. Portanto, a medicina veio dessa escolha de estar com o outro e não porque eu gostava de cirurgias ou de fazer consultas médicas. Eu não sabia o que isso era sequer. Não é? Aqui em Portugal você faz, começa pela medicina generalista Sim, e depois segue uma especialização. exatamente. Você foi para que caminho? Portanto, depois da faculdade, nós temos 6 anos de faculdade de medicina, depois eu tive um ano, chamamos internato de ano comum, e depois sim, temos os anos de especialidade. A minha especialidade é Medicina Geral e Familiar. São 4 anos em que nós fazemos o tal internato de especialidade, em que, no caso do médico de família, passa por, basicamente, especializar-se em diferentes áreas da saúde global do paciente. Ou seja, nunca se calhar, por exemplo, eu como médico de família tenho uma lista de pacientes que são na ordem dos 1900, e nestes 1900 pacientes eu tenho bebés que acabaram de nascer na semana passada e tenho o idoso de 100 anos, não é? Portanto, aliás, isso aconteceu-me já algumas vezes, que é no mesmo dia eu tenho os pais que inscrevem o bebé que acabou de nascer, eu já acompanhei a gravidez da mãe, não é? E depois teve o parto e passado 5, 6 dias está no centro de saúde a escrever e eu estou a ver o bebé e pronto, e tudo bem, e passado 1 ou 2 horas eu estou a observar o senhor de 98 anos ou a senhora de 99 anos, não é? Portanto, esta flutuação é muito grande no médico de família e, portanto, é preciso fazer especialização nessa área, porque as questões relativas à saúde numa criança ou num bebé são diferentes das questões relativas a um idoso, e as questões relativas a uma grávida é diferente de uma questão relativa a uma mulher que não está grávida, e por aí fora, e por aí fora. Portanto, os 4 anos passam muito por preparar um médico de família para estar conhecedor das principais questões, não ao ponto por exemplo, obviamente que há aqui campos no qual eu não tenho formação suficiente e, portanto, terei que referenciar. Por exemplo, basta pensar no caso de uma grávida, não é? E eu tenho que referenciar à consulta da obstetrícia porque eu não vou fazer o parto àquela grávida, eu não tenho formação para tal, não é? Portanto, tenho que referenciar, ela tem que ir ao hospital. Mas acabo por acompanhar a gravidez até uma fase já mais avançada da gravidez. Portanto, o médico de família tem que lidar com estas questões todas. Mas, acima de tudo, e eu penso que isso é o mais importante de tudo, o médico de família torna-se conhecedor da pessoa, não é? Por muitos motivos, quer queira, quer não queira, o conhecimento do outro acaba por surgir na consulta, até de uma forma, mesmo que não pensando nisso, acabamos por nos conhecer, acabamos por conhecer os nossos pacientes, porque a relação com o médico de família é uma relação duradoura, não é? Basta pensar que é um conceito muito Portugal, que é muito interessante. Lá no Brasil não tem isso. Sim. Esse médico de família, né? Médico de família, sim. Este conceito, talvez. Existe no Brasil, penso eu, o médico da família e da comunidade. Tem este nome. Talvez a especialidade com um nome mais parecido. Mas é mais comum para a baixa renda, digamos assim. Sim, pronto. Não que eu estou falando que eu sou de alta renda, não é isso. Mas Sim, eu sim. digo, é uma coisa mais comum por causa do suporte a famílias com menos conhecimento, com menos acesso à informação. Sim. É quase uma forçação, olha, tem que ir no médico, você está mal, entendeu? Ok. É muito assim. Sim, pronto. Então, nesse sentido, sim. Aqui em Portugal será, penso, não conheço a realidade do Brasil, mas pronto, em Portugal, efetivamente, e é objetivo de diferentes governos, né, que todos os portugueses tenham o seu médico de família. Ainda há portugueses que não têm, portugueses residentes em Portugal que não têm, mas a verdade é que, pronto, tem sido a intenção dos diferentes governos que isso aconteça, né? Que todos os residentes em Portugal tenham um médico de família. Portanto, todos mesmo, não são só as pessoas com mais carenciadas, ou as mesmas carenciadas, não todos. E, de facto, na consulta surgem pessoas com as suas carências económicas a diversos níveis, mas também vão à consulta pacientes que não têm carências de especial a nível económico, não é? Portanto, não é só uma medicina destacada para grupos especiais, não, é para todos.
o facto da medicina familiar ser assim, faz com que também surja na consulta toda a família. Portanto, o bebê, a mãe, o pai, a avó, o avô, muitas vezes os tios também são meus pacientes. Portanto, o médico de família acaba por ter uma visão não só da pessoa, mas quando entra a pessoa e a pessoa se senta no seu gabinete, subconscientemente eu tenho a imagem da família, não é? Consigo perceber muitas vezes, e por pequenas coisas, como é o contexto lá em casa, como também vou conhecendo as pessoas e vou tendo essa noção de como falam, de como se sentam, de como se expressam. É como um paciente partilhar comigo alguma situação lá de casa, não é? E eu, em minha mente, estou a imaginar efetivamente aquelas pessoas com o seu tom de voz, com a sua intuação, Já a dizer conhece, esse tipo de coisas, não é? Portanto, é muito, muito curioso. Portanto, as pessoas, o médico de família consegue ter esta visão da pessoa no seu todo, no seu contexto físico, psicológico e sociofamiliar. E também existencial. Essa também é uma característica muito, muito própria, a meu ver, da medicina familiar, é isto, é a questão de as pessoas poderem ir à consulta e não terem necessariamente nenhuma patologia, porque eu enquanto médico de família, sou médico de família, lá está, de toda a família. Basta pensar no bebê. O bebê muitas vezes nasce, vai às consultas de vigilância e durante muito tempo não está doente, não é? Portanto, vão muitas pessoas à consulta que não estão doentes. Muitas vão às consultas por uma questão preventiva, mas neste processo também nós temos esta oportunidade de entender as fases da vida em que as pessoas estão e também temos a oportunidade de perceber quando elas estão a colocar-se eventualmente em risco de desenvolver alguma patologia, ainda não estando, ou quando estão com uma questão existencial, que é extremamente importante sob o ponto de vista de saúde. Portanto, não é raro eu entender que a pessoa não tem nenhuma patologia, não tem nenhum fator de risco, mas tem uma questão existencial que vai a médio e longo prazo eventualmente comprometer a sua saúde. E muitas vezes na consulta são abordadas essas questões que acabam, acredito eu, e se calhar também já há diversos estudos que comprovam isso, acabam por ter um efeito positivo a nível de saúde, ou seja, é um trabalho que o médico de família tem e que não é visível do ponto de vista clínico. Porquê? Porque estamos a falar de um campo ainda pré-condição clínica, ou seja, as pessoas muitas vezes trazem e encontram no médico de família alguém que conhece a si, conhece a sua família e alguém que, sendo conhecedor, é suficientemente isento e guarda sigilo e, portanto, sente-se à vontade para partilhar muitas coisas com o seu médico de família. Uma curiosidade, por exemplo, pode ser que aconteça uma pessoa... Estou com uma dor de joelho, mas não é joelho, ele só quer conversar com o médico e, na verdade, isso é uma entrada para uma outra Exatamente. questão que você identifica e fala, ok, aqui temos um sigilo, Exatamente. um comprometimento. Assim, eu vou falar mais uma vez, porque acho que todo podcast eu falo do meu médico de família. Eu sempre falo, eu vou ter que ter uma conversa com ele. Porque eu sempre falo dele. Eu já entrevistei aqui. Ele é médico e é músico. Ele tem uma banda. Ele toca gaita de fole. Ok. E nós temos uma dificuldade. Toda vez que eu tenho consulta, a gente conversa muito. Exato. Fala de fotografia, fala de música. E a gente fala assim, cara, a gente não pode ficar conversando tanto. Tem cliente lá fora, tem paciente lá fora. E a gente acaba indo porque é uma conversa muito boa. Claro. E ele é muito divertido. Eu já percebi que eu dei sorte de ter médico de família, né? Porque aqui não é todo mundo que tem. Sim, ainda há muitos residentes em Portugal que não têm médico de família, sim. Pronto, será preciso, de facto, enfim, vão se formar novos profissionais e pronto, talvez dentro de algum tempo isso seja possível, não é? Mas ainda há muitas áreas que estão carenciadas a nível médico de família, sim. Ainda falta Sim. muito alcance ainda, acho que... Mas ainda assim, acho que vai acontecer. Então, medicina, foi caminhando, medicina de família, médico de família. Livro. Qual
Qual é a entrada nisso? Por que te fez escrever um livro? Uhum. E qual é a graça? Qual é o... De onde veio? Também foi uma iluminação, como o convite que veio, como foi a medicina, o livro, escrever um livro para falar disso. Sim, olha, na verdade o livro veio muito destas. Este livro que eu publiquei, que se chama O Médico que Fala da Alma, vem muito na sequência de várias reflexões que eu fui fazendo ao longo, precisamente, dos últimos anos enquanto médico de família. Portanto, muitas das reflexões, a base, o esboço, por assim dizer, claro que depois tive a fase de escrever mesmo o livro em que pude enriquecer esses textos, esses esboços que fiz, mas muitos pequenos textos, muitos esboços foram escritos ao final de um dia de trabalho em que tive uma consulta que foi um bocadinho mais intensa, ou que me deixou com algumas reflexões, e fui escrevendo esses textos. Muitas vezes era ao final de uma semana de trabalho, ou seja, ao fim de semana, escrevia sentava-me para escrever. A verdade é que eu sempre tive digamos, um grande Paixão. uma grande paixão pela escrita, vamos chamar de paixão, uma grande paixão pela escrita. Eu sempre gostei muito de escrever, desde miúdo. E, portanto, para mim sempre foi muito fácil de escrever, não é? Este livro surge precisamente disso, deste caminhar, enquanto médico de família. Muitas dessas reflexões eu fui deixando no blog, e surge numa altura em que a editora, a minha querida editora, acaba por me mandar uma mensagem e questionar-me se eu eventualmente não gostaria, de facto, de publicar um livro. Ou seja, foi devido às minhas publicações no Instagram e do blog ter tido, enfim, as suas partilhas, que chegou às mãos ou às redes sociais da editora. A editora enviou uma mensagem e assim surgiu o livro. E eu, naquela altura, de facto, é muito curioso, porque quando nós de facto colocamos em andamento algo, parece tudo que as coisas surgem precisamente para nós cumprirmos o nosso propósito, não é? Nós vamos ter esta sensação muitas vezes na vida, não é? Quando nós estamos a fazer algo que vem de alma, uma série de coisas se materializam à nossa volta, no sentido de, ok, já que estás a mover-te de alma, uma série de coisas acontecem para nós cumprirmos esse propósito. E sim, eu estava a escrever esse livro na altura, esse livro que agora foi publicado, na altura em que a editora me abordou. Portanto, achei, ok, está tudo certo, não é? Porque se eu estou a escrever e surge, precisamente, eu nem sequer tinha enviado aquele livro para nenhuma editora, não é? Portanto, se a editora surge, é porque, ok, eu só tenho mesmo que andar para a frente, porque eu estou a escrever isto vindo de alma, e, portanto, é para seguir. E assim surgiu o livro. Pronto, o livro surge, lá está, deste processo que eu fui atravessando nos últimos anos enquanto médico. Claro que tantas outras reflexões ficaram de fora, muitas outras coisas ficarão para o próximo livro. Já tem um próximo. Tá É, vendo? sim, e surgirá, se Deus quiser, não tardará muito, mas o que eu quero dizer com isto é que é um livro que surge deste sentir que somos alma, eu e uma paciente, desta conexão de alma com alma, e sobretudo de refletir sobre o que é que conta para, ou melhor, como é que a nossa mente funciona para se alinhar com esta essência que nós somos, e o que é que entra em linha de conta para que a nossa mente se distraia disto que nós somos, não é? O livro fala muito disto, fala da alma, daquilo que nós somos, fala destes dois instrumentos que nós temos, a mente e o corpo, e fala muito destes dois estados que a nossa mente pode ter. Uma mente conectada com a alma, ou uma mente conectada ou uma mente ligada ao nosso ego. Portanto, estes dois estados da mente, conectada ou egóica, acaba por determinar muito das formas como nós nos cuidamos, da forma como nós nos vemos, e, por sua vez, isso vai interferir na forma como vamos viver o dia a dia, como é óbvio, e nos comportamentos em saúde. Por exemplo, da minha experiência do dia a dia, eu entendo que as pessoas que se veem elas próprias enquanto alma, enquanto amor, não é? Aquelas que se observam enquanto seres de amor, tendem a ter autocuidados muito mais
muito mais estruturados do que as pessoas cuja mente não está tão atenta ao amor que elas são. Ou seja, uma pessoa que se observa, que tem consciência de que é alma, de que é amor, a mente alinha-se para criar um conjunto de gestos e atitudes para se proteger em termos de saúde, para se cuidar em termos de saúde. Pessoas que não têm noção desse valor humano que têm, a mente não se sente tão motivada para o fazer e, portanto, também é mais difícil alinharem-se e até entramos aqui num acordo até com o seu próprio médico, porque tenho muitos pacientes que confiam totalmente em mim, mas essa para mim não é a principal questão. Eu queria sobretudo que eles confiem neles próprios. Eu sei que muitos dos meus pacientes sabem que eu olho para eles enquanto ser de amor, mas isso não é tão importante. O mais importante é que eles próprios se olhem enquanto seres de amor. Quando nós os dois estamos de acordo nisso, ou seja, eu vejo o meu paciente como um ser de amor e ele vê que ele próprio é um ser de amor, então aí temos um acordo para potenciar muito a saúde daquela pessoa. Mas a questão é, o que é alma? A alma, podemos definir, a alma é só um termo, e eu costumo dizer que a alma é o nome que eu dou a esta força espiritual que nós somos, ok? Nós estamos habituados a associar a alma a uma questão religiosa, a um termo ligado apenas à espiritualidade. Eu costumo dizer, bem, a alma é aquilo que nós somos. E pode parecer que é uma coisa esotérica, muito rebuscada, mas basta pensar que, primeiro, vamos pensar numa coisa muito prática. Eu posso aqui falar de duas questões, a vertente científica e a vertente vivencial. Uma coisa muito prática, vivencial primeiro no nosso dia-a-dia. Quando um bebê nasce, ele não tem ainda a sua mente desenvolvida. Ele não tem uma estrutura, um conjunto de crenças, uma estrutura mental, ele não consegue definir-se ele próprio. Nós, quando nós enquanto adultos, podemos convencer que somos as definições que fazemos nós próprios, ok? Eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou mais, eu sou uma série de coisas. Mas um bebê, a mente dele não está desenvolvida para ele fazer uma autodefinição. E então o que é um bebê? Se o bebê fosse a sua mente, ora a mente está tão pouco desenvolvida, então o bebê praticamente era inexistente. Portanto, nós num bebê, sobretudo nos bebés pequeninos, não é? Estamos a falar de crianças de lactentes abaixo de 1 ano, pois claro que a mente começa a desenvolver-se, o ego começa a desenvolver-se a partir de 1 ano e meio, 2 anos, mas um bebê abaixo sobretudo para quem nós observamos um bebê abaixo de 1 ano, é a pura expressão da alma. Pura expressão da alma. Porquê? Porque aquele pequeno ser não tem uma mentalidade criada. Portanto, não se pode dizer que nós somos a mente e o corpo. Ok? Ok. Porque basta pensar no bebê. Então, se nós fôssemos a mente e o corpo, então o bebê é praticamente inexistente, porque a mente dele é uma mente muito rudimentar. E não, está aí que um bebê. E se nós reparamos também um bebê pequenino, e eu observo isto muitas vezes na consulta, mas nós todos podemos observar isto, consegue ter uma marcada expressão da alma que é. Se reparamos, os bebés pequeninos são naturalmente sorridentes, naturalmente interessados no próximo, naturalmente afetuosos, naturalmente despertam muito com interações. Portanto, revela-se muito como a natureza humana, a alma humana, a força espiritual humana num pequeno bebé, ok? Claro que depois este bebé vai se tornando uma criança com a sua mente mais desenvolvida, e a mente mais desenvolvida vai abrir espaço para que se criar o ego. E aí o ego começa a criar o seu sistema de crenças e interpretações sobre o que aquela criança é. E essa criança então começa-se a convencer que é as suas próprias interpretações. E começa a surgir a identidade na criança também, ok? E que nós carregamos até a idade adulta, uma noção de identidade. Mas a identidade é diferente de natureza. Portanto, quando nós falamos de natureza, estamos a falar de alma. E agora, passando à parte científica. Na verdade, já há evidências muito claras de que a alma é um tema científico.
basta pensar no seguinte, hoje em dia fala-se muito das chamadas experiências quase-morte, não é? Pronto, está a ser muito badalado, com alguns documentários que surgiram na televisão, também um colega meu, o Tom Sagar, publicou um livro muito interessante, que fala da superconsciência, é só um termo para lhe chamar alma, pronto, mas pode-se chamar superconsciência. Mas, na verdade, o tema das experiências quase-morte é um tema já estudado há muitos anos e já outros colegas meus, há vários anos atrás, começaram a descrever e a publicar. O que é uma experiência quase-morte? É uma experiência que as pessoas têm quando estão comprovadamente mortas, sob o ponto de vista clínico. Ou seja, o típico, pacientes que estão num bloco operatório, que estão para ser operadas e entram em paragem cardiorrespiratória. Portanto, parte cardíaca, parte pulmonar, para. Nós sabemos que passado muito pouco tempo, passado poucos momentos, a atividade cerebral, se não há uma atividade cardíaca, se não há um fluxo sanguíneo a decorrer, o cérebro vai entrar em atividade zero também, em atividade nula, ok? E o que é que acontece? Há vários profissionais de saúde que, por exemplo, no bloco operatório, comprovam que essa pessoa está em morte clínica. Portanto, está monitorizado, está confirmado. Esta pessoa está morta, ok? Claro que depois, estando num contexto hospitalar, pode-se proceder às reanimações cardiorrespiratórias, precisamente para tentar que a pessoa volte à vida. Isto, nos dias atuais, blocos operatórios, a grande expansão das manobras cardiorrespiratórias, que consegue reverter, em muitos casos, sobretudo se as pessoas forem ajudadas logo nos primeiros momentos. Muitas pessoas morreram, mas voltam, ok? E, portanto, muitos colegas meus começam a ter, há vários anos, relatos de pessoas que morreram e voltam, e começam a dizer, tipo, enquanto eu estive morto, eu observei algumas coisas. Eu observei a situação de cima, vi que vocês tentaram reanimar-me, e as pessoas conseguem descrever, nessas experiências, conseguem descrever detalhes muito específicos das suas próprias reanimações cardiorrespiratórias. De ângulo que eles não teriam Não- naturalmente. Para já, um ângulo que eles não teriam naturalmente capacidade de ver, como é óbvio, não é? Porque estariam deitados de olhos fechados, mas mais do que isso, ou seja, havia um conjunto de profissionais de saúde e até equipamentos que comprovavam que a pessoa era capaz de ter feito observações muito específicas numa altura em que todos os profissionais de saúde sabiam que a pessoa estava mesmo morta. Portanto, o que as pessoas trazem é, sim, enquanto eu estive morto, eu consegui, por exemplo, observar que o médico X disse, durante a reanimação, disse uma asneira. A enfermeira Y saiu para eu chamar alguém. Caiu um instrumento X, tipo uma tesoura no chão. Caiu não sei o que no chão. Detalhes muito específicos que as pessoas relatavam depois de voltar à sua vida e que começou a intrigar os profissionais de saúde, do género. Como é que é possível esta pessoa ter observado estas coisas se nós sabíamos que a mente e o corpo estavam desligados? E então, daí se sobressai. Ora bem, esta experiência que esta pessoa teve não pode ter sido uma experiência da mente e do corpo. Esta foi uma experiência a outro nível. E aí sobressai. Se a mente e o corpo estão apagadas, o que é que pode ter sido responsável por esta experiência? Naturalmente a alma. Como é que isso se prende a mente e o corpo? Como? Como que isso se prende Como a se, mente e o corpo? como se prende? É. Em que sentido? Então, vamos como se fosse uma interpretação. Estou tentando entender, curiosidade mesmo, sempre falamos disso e eu acho isso muito, muito interessante. Vamos supor, a pessoa estava lá, corpo físico. Sim. Clinicamente, um abraço, foi lamentavelmente. E ela se descolou e conseguiu vir de uma outra cena. O que é que prende a alma, essa super consciência, o que for, ao corpo? Vamos a uma coisa. A forma, eu acho, isto é a minha visão pessoal, como é óbvio, eu acho que não há outra forma. A alma, na verdade, não se prende. A alma tem uma forma. Quando nós temos uma vida, a alma tem que se manifestar através da mente e do corpo. Vamos aqui, vou dar aqui um outro exemplo, não é? Um guitarrista,
ele pode ter muito talento, mas como é que ele vai expressar o talento se não tiver a sua guitarra, não é? Sim. Portanto, aqui a nossa alma também é a mesma coisa, não é? Ela é preenchida por amor. Como é que ela vai expressar o amor que é se não tem os seus instrumentos, a mente e o corpo? O talento está lá, no guitarrista, mas para ser manifesto, para se poder materializar, esse guitarrista terá que ter a sua guitarra, o seu instrumento. Está ali em potencial, mas para se transformar em algo audível, em algo materializado, entre aspas, não é? Tem que ter a sua guitarra. Tangível. Não há outra forma de do guitarrista manifestar o seu talento se não for usando a sua guitarra, ok? E a nossa alma é a mesma coisa. Não há forma que ela precisa dos instrumentos que são a mente e o corpo para manifestar o amor que é. Aqui o amor é como o talento da alma, ok? Portanto, não há outra forma. Agora, se o guitarrista não tiver a guitarra, ele deixa de ser. O talento desaparece? Não. O talento está lá. Está ali, sim. Mas deixa de ser guitarrista? Não. Se não tiver a guitarra na mão, deixa de ser guitarrista? Não. Deixa de ter talento? Não. Mas como é que pode colocar esse talento em ação? Com a guitarra, certo? Para a nossa alma é a mesma coisa, não é? Ela não desaparece se o mente e o corpo estiverem ausentes, que é no caso da morte, não é? Portanto, há aqui o que esses relatos trazem é que há experiências que nós temos que não são terrenos, visíveis, não é? E que acontecem quando estamos em morte clínica, por exemplo, mas lá está, nós também não precisamos, isto também é muito importante salientar, que é, nós não precisamos de morrer para ter essas experiências da alma, não é? Há muitas formas de o fazer. E eu costumo dizer, a experiência da alma pode ser uma experiência, pode acontecer em situações mais casuais possíveis. O que acontece é que nós usamos a mente e o corpo em total alinhamento com a nossa alma. Eu acredito profundamente que quando, ao fim do dia de trabalho, ou depois de uma viagem, por exemplo, depois de uma viagem, quando um pai chega à casa e está cheio de saudades do seu filho, quando abraça o seu filho, esse momento de abraço, não é? A meu ver, é uma expressão da alma, é uma manifestação da alma, em que aquela mente e aquele corpo daquele pai se colocaram em andamento para expressar esse amor, ok? O amor estava lá, do pai, não é? Antes de entrar na porta de casa, o amor estava lá em potencial, mas foi preciso usar a mente e o corpo para colocar esse amor da forma materializada, que é dar o abraço ao seu filho. Portanto, não é preciso nós termos experiências quase morte para nós termos esta verdadeira sensação do que é sermos o amor, o que é sermos alma. O que as experiências quase morte nos disseram a nós, mentes muito analíticas que nós temos, é que, reparem, estas experiências confirmam que há algo que existe para lá da mente e do corpo. Ou seja, o que estes relatos nos trazem são estas evidências que ajudam a nossa mente a convencer-se que ela não tem a primazia, que ela não é número 1, que ela está ao serviço de. Na sua cabeça, assim, de médico, Uhum, fatos clínicos, uhum. como é que você trabalha essa parte que não é tão factual? Apesar de terem muitos exemplos, nós estamos falando uma coisa muito mais... que também não é subjetiva, não é essa palavra. Como é que é para você vivenciar essas duas experiências, digamos assim? De acreditar na alma de fato e, ao mesmo tempo, você não é cientista, você é um médico. Você Sim, vive sim. muito com o factual, Uhum. entendeu? Ok, tá morto, tá vivo. Que, de novo, é errar muito botar dentro de uma caixa, de Sim, botar sim. numa casca, né? Uhum. É complicado ou você tira isso... Porque, certeza, eu conheço os médicos que são verde é verde, azul é azul, Sim, entendeu? sim. Você consegue trabalhar um pouco em dois campos não distintos, são congruentes também, mas como é isso? Primeiro, aqui estamos a falar mais digamos, da componente, não é tanto a ciência versus a espiritualidade ou a medicina e a alma, porque, primeiro, a medicina, a meu ver, a medicina e a ciência derivam da espiritualidade. Basta pensar na medicina. A medicina, como é que surgiu a medicina? A medicina surgiu num processo de alma, numa espécie de alma. Porque há milhares de anos atrás,
A medicina surgiu de alguém que conseguiu empatizar com a dor do outro, sentir a dor do outro e pensar: se esta pessoa tem esta dor desta forma que está a viver, o que é que eu posso fazer para ajudar? Portanto, a medicina surgiu deste empatizar com o outro, de transpor-se para lá da matéria, se colocar-se no lugar do outro e sentir o que é que eu posso fazer para ajudar esta pessoa. Porque eu estou a sentir a dor dela. Foi assim que começou a medicina. Na altura não se chamava medicina, não é? Mas foi assim que começou a medicina. Tenta ajudar o outro, precisamente na sua dor, nos seus contextos, e coloca em andamento estratégias para ajudar o outro. Foi assim que tudo começou, esta conexão de alma com alma. Se não tivesse havido empatia, se não tivesse havido compaixão, se não tivesse havido esta conexão, não tinha surgido a medicina. Okay? Portanto, a medicina deriva desta conexão de alma com alma, desta empatia. A medicina deriva da espiritualidade. O que acontece é que, com o tempo, há quase como eu costumo dizer que a medicina é filha da espiritualidade e esta mãe-filha, digamos que a filha se distanciou um bocadinho da mãe e cortou relações, deixou de comunicar. Felizmente, nos dias atuais, essa relação está novamente a ser trabalhada, não é? Já falam mais esta mãe e esta filha. Porquê? Porque esta filha voltou, parece-me que está a perceber quem é a sua mãe, não é? E está a fazer sentido falar sobre isto. Porquê? Porque também, lá está, quando se fala esta pessoa é muito ligada à ciência, portanto não acredita nada disto da espiritualidade, ou não se liga nada a isto da alma. Então temos que chegar aqui a uma coisa, ou está ligada à ciência ou não está, porque a ciência já estuda as questões da alma. E a ciência comprova que a alma existe. Portanto, uma pessoa que se diz, não, eu sou muito ligado à ciência, e não ser ligado à ciência, vai ter necessariamente que entender que a alma existe, porque basta pensar nos estudos relativos às experiências quase-morte, que comprovam que a alma existe. Não é a luta, nós somos alma, não é? não é a luta da macieira? Não é mais fácil admitir que é a macieira e todas as etapas fazem parte do mesmo Sim, processo? exatamente, sim. E eu acho que você falou um ponto legal, que eu estava tentando te conduzir para isso mesmo. Você só confirmou o que a gente estava falando desde o início. A conexão é tudo. Sim. Como a gente está numa sociedade que a conexão não é uma conexão tão real, então a preocupação com o próximo, é a empatia, e quanto mais a gente vai perdendo isso, a gente vai perdendo a essência que é do ser humano, é do cuidar do próximo, se preocupar com o próximo, preocupar com a alma, é um exercício. E à medida que a gente perde isso, a gente perde a origem de tudo. A origem de tudo, certamente. Não é isso? Sim, porque na verdade, se tu pensares bem, nós estamos efetivamente todos conectados. Nós todos a partir do momento em que nós entendemos, temos esta consciência que somos alma, e agora, para termos consciência de que somos alma, até temos a ciência a comprovar que nós somos alma. Há uns anos atrás nós tínhamos esta sensação de que éramos alma, mas a ciência não tinha chegado a este ponto de comprovar que existe alma. Mas agora até a ciência já chegou a esse ponto também. Portanto, para quem é mais... quem gosta de validação científica já a tem. Portanto, a partir do momento em que nós entendemos que somos esta alma, que é esta força espiritual que nós somos, nós entendemos, ok, eu sou, tu és, qualquer pessoa é esta força espiritual. O que significa que qualquer um de nós está para lá da nossa mente e do nosso corpo. Portanto, tu não és o teu corpo nem a tua mente. Por muito que no dia a dia tu tenhas um comportamento e atitudes e pensamentos que revelam a tua mentalidade e interagem com a minha mentalidade também, a verdade é que há um momento em que eu percebo, ok, mas o Diogo está para lá disto tudo. O Diogo é uma alma tal como eu sou. O que acontece é que nós temos instrumentos diferentes. Mas há algo que, para lá da superficialidade dos instrumentos, há algo que está para lá. E isto é esta força espiritual que nós somos, que é a alma. Portanto, nós todos viemos do mesmo. O que acontece é que viemos do mesmo, somos todos força espiritual, mas cada um assumiu, com a mente e o corpo que tem, o seu caminho de expressar essa alma e esse amor que é. Pronto, portanto, é como o talento musical, não é? Para o guitarrista, é a guitarra que consegue expressar o talento musical, para o pianista
É o piano, pronto. Mas fala-se de talento musical, fala-se de músicos, não é? Portanto, e cada um tem o seu instrumento. E está tudo certo. Uma orquestra é fantástica porque há diferentes. O mesmo talento musical expressa-se. Cada um escolheu um instrumento diferente para expressar esse talento. E na vida, nós todos aqui estamos, a meu ver, estamos para expressar este talento da alma que é o amor. E temos uma mente incrível, a mente humana é extraordinária, por isso a mente humana tem um potencial incrível. A questão da mente humana é que tem um potencial incrível que ela própria consegue criar um mecanismo próprio, que é o ego, que até depois até afasta do propósito inicial, não é? Pronto, é essa a grande Que é uma questão. luta. É uma luta. É uma luta. É uma luta. Coisa que, por exemplo, se calhar outros, enfim, isso eu já estou a entrar em campos que se calhar não sou tão conhecedor, mas noutros animais, certamente que também haverá em alguns animais alguma noção de ego, não sei, posso estar, mas a verdade é que depois, à medida que, em alguns mamíferos, mas à medida que nós caminhamos para animais cujas mentes são um pouco mais rudimentares, eles conseguem expressar a natureza, a sua força espiritual da forma que são. Por exemplo, basta pensar numa rosa. A rosa é uma força espiritual, mas o que ela tem de mente, se é que se pode chamar mente, pronto, serve-lhe para se ela se manifestar. O que ela consegue fazer é florescer. Mas era esse o propósito. Era florescer, não é? Portanto, eu acredito muito que uma rosa consegue atingir o seu potencial quando consegue florescer. Pronto, e era para é essa manifestação da força espiritual que ela é. Nós, seres humanos, temos uma mente ainda mais evoluída do que se calhar a mente, entre aspas, de uma flor, não é? Temos uma mente com um potencial incrível. Nós conseguimos manifestar-nos enquanto amor de tantas formas. É quase como conseguíssemos florescer em diferentes coisas, em diferentes plataformas, em diferentes formas, nas coisas que fazemos, nas coisas que temos. Mas repara, tudo isto passa por, ok, as coisas que temos, as coisas que fazemos, passa por materializar aquilo que somos e deixamos de estar criado, ok? E depois continuamos a seguir o nosso caminho, não é? Basicamente isto passa por materializar, materializar no sentido de trazer à vida terrena o amor que nós somos. Claro que uma, uma alma que não tenha a mente e o corpo, que eu acredito que existe, não é? As pessoas que já partiram, pronto, se um dia reencarnarem, que é outra questão também que a ciência está a tentar estudar, que é a história da reencarnação, se um dia tentarem reencarnar e vierem com outra mente e outro corpo, aquela alma terá a oportunidade então de expressar o amor que é, já com outros instrumentos, já com outra mente e outro corpo, não é? Mas isto para te dizer que esta conexão que tu falaste vem desta noção que nós temos, de que nós somos parte do mesmo. E, voltando ao bebê, porque é que um bebê, abaixo de 1 ano, é tão interessado no próximo, tão afetuoso, tão sorridente? Porque há ali o bebê, de uma forma muito pouco consciente, ele tem noção de que faz parte daquilo que o rodeia. Não é? Por isso é que existe É esta... parte. Ele faz parte, portanto, ele tem esta noção. Uma noção, claro, um pouco, não é esta noção como a noção que nós temos enquanto adultos. Não Nós, é, não é uma noção tão elaborada exatamente, e sim, com obviamente. consciência, sim. Tem uma vivência, uma sensação de que faz parte de algo, faz parte do outro, não é? Faz parte do mesmo. E daí o comportamento de um bebê abaixo, se nós reparamos no bebê, lá está, digo, abaixo de 1 ano, a expressão de um bebê abaixo de 1 ano, a expressão, as vivências que ele tem, os comportamentos revelam muito a natureza humana. Hum, E isto também leva-nos a pensar no seguinte: nós, claro, não conhecemos pessoas que usam a sua mente e o seu corpo não para expressar o amor que são, não para expressar a força espiritual humana. Usam para outros intuitos. Neste momento, a história humana já teve nos séculos anteriores e décadas anteriores diversos elementos históricos, políticos, chefes de Estado, e neste momento também existem chefes de Estado que claramente estão a usar a sua mente e o seu corpo não para expressar o amor que são. Mas uma coisa é certa, eles são alma e são seres de amor tal como nós. O que acontece é que os instrumentos estão de tal forma
calejados, sobretudo a mente humana deles, estão de tal forma calejados para estarem a colocar em ação outro tipo de percepção deles próprios, que, claro, tem uma mente humana que não está a ser usada para expressar a alma que são. Têm uma mente humana para expressar o ego, o seu próprio ego. Pronto. E o seu próprio ego não é o que eles são, mas é o que eles convencem que são. Pronto. E isto altera tudo, não é? Pronto. E por isso é que a história está a escrever-se, a história do planeta está a escrever-se neste momento desta forma, precisamente porque o que estes líderes conseguem colocar em andamento não são bem líderes. Acho que líder é uma palavra muito positiva, não é? É muito bom. Estes chefes de Estado que colocam em andamento são os seus próprios egos, não é? E conseguem mobilizar muitos egos também. Egos de outras pessoas, não é? Que se alinham com aquele tipo de ego. E, portanto, mentes que não estão alinhadas com o seu propósito de amar, claro que acabam por gerar sofrimento nos outros, mas acredito profundamente que estas pessoas são pessoas em grande sofrimento. Podem não ter consciência disso. Eu tenho cabelo branco desde os meus 13 anos de idade. 13? Comecei com 13. Tô com 40, eu tô com 45, mas comecei com 13. Começou a aparecer com 13. Sim. Aí, e eu sempre escutei meus amigos assim, tem que pintar. E pinto o cabelo. Assim, não era tudo branco, mas já tinha. E eu tinha lá meus 17 anos, eu tava, tem que pintar, tá bom. Fui na farmácia, comprei uma tintura vermelho intenso. Pintei de vermelho. Eu parecia um fósforo. Um branco com a cabeça avermelhada. Era horrível. E ninguém nunca mais pediu para pintar, porque eu fui tão no extremo. Não pede não, que o Diogo vai acabar fazendo alguma bobagem. E minhas fases não coincidiram. Eu já tive o cabelo grande, já pintei, eu uso brinco e tatuagem e já usei lenço na cabeça. Sim. Essas fases nunca coincidiram. Porque se eu fosse isso tudo junto, cabelo grande, vermelho, tatuagem, lenço e brinco, eu seria um personagem... Bem, está tudo certo, se fizesse sentido, não é? Se fizesse sentido ao Diogo, essa... Porque não é? A questão é que nunca lhe fez sentido fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Mas imagino. Mas não é questão de sentido, engraçado. Nunca... Não foi oportuno, não teve oportunidade de ser tudo junto. Sim. Porque, na verdade, cada coisa que foi na sua fase... Exato. Certo, eu fui ter tatuagem agora depois de velho. Exato. Eu falei, vou fazer uma tatuagem. Aí, o que é um perigo, você faz a primeira, já faz a segunda, já faz a terceira. Eu nunca fiz nenhuma, mas aparentemente é isso. É como dizem, é como uma cirurgia plástica, não é? Faz uma, depois faz outra, depois entra-se naquele caminho. Pronto, é impressionante. E eu falava, não, basta uma. Exato. E aí eu já fiz algumas. Sim. A única coisa que eu vou fazer é assim, eu não quero sair daqui. Tipo, não sei do membro superior. Essa é a minha tela, a tela é essa aqui. Quando acabar o espaço, acabou o espaço. Aí eu não quero mexer em mais nada. Mas eu acho, e cada uma tem história também, acho que vai marcando. Claro. Mas não fazia sentido aos 15 anos ter tatuagem para mim. Exatamente, pronto. Mas fez sentido, por exemplo, pintar o cabelo de vermelho, não é? Naquela altura. Mas não era sentido, era implicância, era... Um ato de rebeldia. Não é nem rebeldia, era... A gente tem uma expressão que é zoar, que é brincar. Sim. Eu falei, essa aqui é impedida? Eu vou sacanear. Então eu vou pintar de vermelho, quero ver agora as pessoas pedir. E realmente pararam, foi um alívio pra minha vida, ninguém nunca mais falou isso. Sim. Aí começou a ficar, não, fica elegante, pra homem, cabelo branco é legal. Falei, então, deixa o branquinho, vamos fazer um charme. Sim. Para os homens, pelo menos culturalmente, não é? Porque os brancos são, agora para as mulheres é um bocadinho mais pesado, elas sentem muito mais essa pressão, não é? Também por isso é que há muito mais produtos para cabelo, para mulheres, não é? Também eu sabia, tive que pesquisar vários, assim. O único problema do cabelo branco é que ele vai afinando, ele vai ficando fino. Sim. Mas características vão mudando, claro. Mas eu pegando meus amigos na faixa de idade, eu tenho cabelos. Vários não têm. Então, sim. Entre cabelo branco e ser careca, desculpa aí os carecas, desculpa aí o Paulo. Sim. Não é? O Paulo é verdade. Eu já o conheço há algum tempo e sempre conheci assim, ou seja, nunca o vi com cabelo, mas ele partilhou umas fotografias, até no Instagram, dele com cabelo. É mesmo? Eu quero ver isso. Como? Eu quero ver essa foto, eu não vi ainda. Você conhece o Paulo de onde? Primeiro começamos por... penso que está sendo no Instagram. Qualquer coisa, ou comentamos qualquer coisa. Já não me lembro do contexto. A verdade é que ele vai a
há um lugar no Porto que se chama Universitários, agora esqueci-me o nome, basicamente é um espaço onde se fazem partilhas ligadas a vários temas da espiritualidade, e ele é convidado. Universitários é de Onianos. Universidade de Onianos é digamos, é um espaço, é uma casa mesmo, na verdade era uma casa em que residem aí até alguns padres também jesuítas, mas o espaço é aberto para vários, para o público, e eles convidam diferentes pessoas para irem, enfim, fazer tertúlias, não é? Eles têm, digamos, um momento até de missa, que é ao domingo, e os momentos de partilhas, é às quartas-feiras, mas é só uma vez por mês. Então foi nesse contexto que conheci o Paulo, não é? E pronto, e depois ficamos amigos, e somos amigos, pronto. E vamos falando, não com aquela frequência, como é óbvio, não é? Mas pronto, temos muitos pontos de vista. Claro, ele é padre, não é? Está no seu caminho, não é? E tem as suas especificidades. Pronto, não tem nada a ver com o meu caminho, mas temos muitos pontos em comum, vemos as coisas de uma forma muito parecida em muitas coisas, não é? E então às vezes é muito interessante, temos assim algumas conversas, partilhamos algumas coisas que me parece ser, digamos, que vai muito para lá da religião, não é? São congruentes. São muito congruentes, sim. Ele é muito congruente nesse sentido. Ou melhor, é muito fácil ter congruência com ele, ou numa conversa com ele, haver ali grande congruência entre as pessoas que comunicam, porque percebe-se que ele fala muito do coração, não é? Não fala tanto da religião. Claro que ele tem que fazer os rituais dele, é óbvio, não é? É padre. Toda a liturgia do cargo. Exatamente, mas tirando esses rituais, ele é padre, não é? Mas acima de tudo é um ser espiritual, e nota-se muito isso. Tira a batina de padre, não é? No dia a dia. E sendo padre, tira a batina de padre, e é um ser humano que vai partilhando das coisas, é por isso que, ou seja, eu acho que é aqui ali uma grande humildade, porque ele de facto, sendo padre, não faz questão de usar a batina só quando está a ter, quando é obrigatório, não é? Sim, e quando digo batina, não digo a vestimenta, digo o estatuto, o ritualizado, tudo ritualizado, não. É incrível. Tudo que abrange o cargo, né? Engraçado, a experiência que eu já tive com padres que foram interessantes, normalmente foram com padres que tiravam um pouco essa casca, que é uma casca, Exatamente, né? Tipo, guardam essa casca. Eu já fazia casamento no Brasil. Eu lembro que uma vez um padre foi fazer um casamento numa praia privada, foi específico. E um padre foi. E cada um ficava numa casa, numa casinha, eram 8 casas, um casamento pequenino e tal. E o padre foi, ficou na festa, viveu aquilo ali, viveu aquela experiência. E eu achei aquilo muito incrível. E um querido. A gente acabou fazendo os casamentos juntos, porque ele tirava essa casca. Ele, eu tô aqui. E foi muito, muito divertido. As pessoas, mas o padre estava na festa, por que não? Por que não? Por que não? Exatamente. Sim. Quando os padres se permitem, não é? Porque também isto de desfrutar de uma música, desfrutar de um ambiente de festa, isso também é uma expressão de Deus, a meu ver, não é? Sim. Quer dizer, nós podemos ser, na religião católica fala-se muito, na religião cristã, não é? Que somos parte de Deus, somos a expressão de Deus. E, portanto, eu penso que também Deus também se expressa nesses momentos, não apenas em meditação, em oração, em rituais. Portanto, eu penso que e o Paulo também é assim uma pessoa que percebe que o dia-a-dia, o cotidiano de todos nós pode ser uma expressão de Deus, e ele também bebe desse cotidiano, não é? E, portanto, alinha-se muito com todos nós, nesse sentido. Por isso é que... Porque também faz parte dessa casca, por exemplo. A gente está falando, tirar um pouco dessa... Está em todas as coisas. Claro. Não necessariamente dentro de alguma caixa. Exatamente. Sim. Isso é um pequeno, grande detalhe. Exatamente. É um pequeno, grande detalhe, não é? Porque, na verdade, nós somos muito mais, mas muito mais do que aquilo que fazemos, não é? E, portanto, eu enquanto padre, tu enquanto... Eu vou tratar por tu, acho que faz sentido, não é? Pronto. Porque, assim, já me está a ser naturalmente... tu no teu lugar a desempenhar a tua atividade profissional, e eu enquanto a desempenhar a minha atividade profissional, isto é só uma das plataformas que nós temos para exercer
esta alma que nós somos, não é? Este ser espiritual que nós somos. Nós podemos fazer da nossa profissão uma dessas plataformas. Não é a única, há muitas outras, não é? Nós, quando estamos nos relacionamentos, por exemplo, nos nossos relacionamentos mais próximos, nós conseguimos também ser essa expressão da alma que nós somos, mas também em outras coisas do dia a dia, quando estamos connosco próprios, quando interagimos, por exemplo, com o nosso animal doméstico, estamos a ser a expressão de Deus, não é? Há tantas formas de o fazer. E, portanto, quando achamos que esta questão de, ok, eu apenas me conecto com o divino, seja com o que isso for, para qualquer pessoa pode variar, só quando estou na igreja, ou quando estou em oração, ou quando estou em meditação. Isso é cingir muito, ou é reduzir muito, primeiro, as oportunidades que nós temos no nosso dia-a-dia para o fazer, e segundo, também não percebemos que nós já somos divinos por natureza, portanto, basta colocarmos-nos em ação em diferentes coisas. Eu costumo brincar assim, que é a arrogância do pressuposto. Exatamente. É uma arrogância do Exatamente. pressuposto. Exatamente, Tipo, sim. de eu querer julgar, de eu querer ser. Nós somos tanta coisa que não dá pra ficar falando, olha, foi a conversa que eu tive com o Paulo. Sim. Quem é você? Quem sou eu? Cara, a gente é transformação constante, não tem que Claro, ficar dessa. Porque. E os cargos têm muito disso, os perfis, as cascas, as personagens. Exatamente. E uma coisa que eu tenho falado muito, eu sinto que a gente tem vivido muito personagem. Uhum. Por incrível que pareça, uma sociedade que está com tanta informação, Sim. tanto acesso à informação. Vamos corrigir a frase. Hoje nós temos acesso à informação como nunca tivemos. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente está vazio. É uma sociedade vazia. Por isso esse projeto, para mim, é muito importante, que a gente chama de podcast, mas é o Italk, mas é o Italk justamente nós conversamos, a gente tem que falar, trazer a conversa de volta. Que falta faz você estar com um amigo, sentado numa cozinha, comendo um pão, tomando vinho, e só conversar por conversar. Exatamente. Eu tive agora fiz uma chamada com os amigos do Brasil recente, amigos de infância, são os meus irmãos, digamos assim. E a gente estava lembrando disso, a gente jogava futebol, a gente saía do trabalho, aí ia jogar futebol de 11 à meia-noite. Uhum. E Sim, isso é mesmo já do final do dia. isso já é final do dia. Mas aí a gente saía, ainda ia para a casa de um de nós e ficávamos na cozinha ali conversando, tomando uma Coca-Cola, comendo um pão e quando dava de conta era 3 horas da manhã. Porque era simplesmente por ter uma conversa, por estarmos juntos. Sim, porque o mundo fluía, não é? E estava tudo certo, não é? Naquele momento, não é? Quando nós estamos, de facto, com as pessoas que gostamos, não é? Conseguimos ser autênticos e aquilo flui, não é? O tempo praticamente não sentimos que o tempo nem sequer passa, não é? Muitas vezes, quando estamos verdadeiramente em conexão, em que não estamos sob nuvens, não é? Sob tensão de como nos devemos comportar, ou como devemos ficar, ou o que devemos estar a fazer. Quando simplesmente nos permitimos ser, o tempo flui, não é? E muitas vezes isso colar com as pessoas que gostamos, isso acontece. O tempo passa, o tempo voa, não é? E por que você tem alguma opinião sobre, por exemplo, por que está tão mais difícil encontrar não, de perceber isso hoje? Ou você não sente isso? Eu sinto que ainda falta. Hoje estamos muito, muito distanciados. Seja pela tecnologia, seja pelas distâncias. Você percebe isso ou é uma ilusão que eu sinto? Sim, eu penso que, claro, vamos ver, a tecnologia de facto fascina a mente humana, não é? Sim. A nossa mente é naturalmente interessada em diversas coisas. É interessada nos outros, é interessada nas coisas, é interessada na natureza, mas de facto a tecnologia, pelos estímulos, nós vivemos a nossa mente está muito preparada para reagir a imagens, não é? Digamos, os que nós nos podemos assim dividir em... Eu não gosto de muitas categorias, mas pronto, se pudéssemos dizer, há pessoas que são mais visuais, não é? Há pessoas que são mais auditivas e há pessoas que são mais sinestéticas, portanto, há estes 3 grandes canais, mas a verdade é que a nossa mente humana, embora uns sejam mais auditivos, outros sejam mais visuais, outros sejam mais sinestésicos, a verdade é que quase todos nós temos ali uma grande componente visual, portanto, a nossa mente reage muito à imagem e, portanto, a tecnologia, oferecendo imagem, oferecendo vídeos, enfim, várias imagens, algumas bastante bem formuladas, bastante bem criadas, naturalmente que a nossa mente vai tender a focar-se nessas imagens. E isto pode parecer que a mente se desliga,
de algo um bocadinho mais sinestésico ou auditivo. Por exemplo, quando nós estamos numa conversa com uma pessoa que gostamos, ou enfim, uma pessoa que até nem temos grande relacionamento, mas estamos numa conversa amena, há aqui uma grande componente auditiva e sinestésica do sentir, quase como algo energético, não é? A conversa flui. Obviamente que a nível sob o ponto de vista de imagem não há assim esse estímulo. Ora, a nossa mente fascina-se com imagens, e se é muito bombardeada com imagens, tecnologias, redes sociais, com o tempo tende a esquecer-se do quão bom e de como ela própria consegue também estar numa conversa e desfrutar de escutar alguém, de desfrutar de escutar-se a si própria, de sentir o lugar do outro, de sentir a presença do outro. Portanto, esses canais auditivos e sinestésicos ficam um bocadinho mais apagados. Sem exercício. Sem exercício. Sem exercício. Eu acho que é o que falta. E você falou em sinestesia. Sinestesia sempre foi um fascínio para mim. Eu fiz trabalhos de faculdade sobre sinestesia. Que é isso que nós somos. E se você deixa de trabalhar esses pontos, tipo, as pessoas não estão se permitindo. Sim. Claro que o vídeo, a imagem é boa, o som é bom, mas isso tudo tem que ter uma conexão, entendeu? Mas não é o tem que ter, não é, você tem que ter, não é isso, não é uma ditadura. Mas é no sentido, você está perdendo tanta coisa, você está perdendo tantas experiências, seja escutar uma música na beira de um rio, comendo uma fruta que caiu do pé, são tantas coisas que as pessoas perdem a oportunidade, e eu só lamento, e lamento por geração, falo isso com o meu filho, nosso filho tem 14 anos, e eu fico, filho, divirta-se. Toda vez que eu deixo ele, todo dia, eu deixo ele na escola, 2 beijinhos, filho, divirta-se, respeite e exija respeito. Exato. É isso, leve as coisas com mais leveza. Ai, um amiguinho lá reclamou que o outro puxou o cabelo e falou que o cabelo é longo. E você? Aí ele, pai, tem que ser tranquilo. Claro. A professora teve uma palestra uma vez sobre bullying. Como é bullying? O bullying existe. A questão não é essa. O problema é que eu acho que vulgarizaram muito a expressão bullying. E quem sofre de verdade acaba se perdendo porque, como tudo é, nada é. Né? E perguntaram para ele na escola assim, você já sofreu bullying? Thierry? Não. Como não? Todos os seus amiguinhos já falaram que sofreu? Thierry? Não. Aí ele lembra que assim, o meu pai em casa, a gente brinca tanto. Sim. Que e ele sempre fala para levar as coisas com mais leveza. Porque às vezes você rebate, às vezes é uma reação de uma pessoa que só quer aparecer. Exatamente. Então, sinestesia. Se você experimentar mais sensações, talvez você não fosse tão reativo com coisas que estão aparecendo na sua frente. Sim. É verdade. Eu também sinto muito que isto, há uma frase muito interessante, ou uma expressão, eu não, se calhar não será exatamente assim como eu vou dizer, mas o conteúdo basicamente é este, que é do Mahatma Gandhi, que uma vez um jornalista lhe perguntou algo do género, já não me recordo bem o contexto, mas pronto, você não se sente ofendido porque dizem isto de si, do que está a fazer? E ele respondeu, não, porque para isso era necessário que eu me permitisse ficar ofendido. Portanto, a verdade é que há, neste contexto, e obviamente em contexto de ofensas e de bullying, há aqui um grande campo em que é preciso terem em atenção. De facto, há aqui um conjunto de pessoas que são agressoras e é preciso perceber também porque é que são agressoras, porque isso muitas vezes revela que há uma ferida aberta, muitas vezes nos agressores, eles próprios são vítimas a outros níveis e a forma como aprendem a lidar com essas feridas internas que têm é passar de vítimas a agressores, ou seja, são vítimas de algum lado e num contexto diferente, que é, por exemplo, a escola, tornam-se agressores, não é? E é possível que passando a agressores tenham que encontrar as suas próprias vítimas. E de facto muitas pessoas, isto não é só no contexto das escolas, no contexto de trabalho também, as pessoas que geralmente são alvo dessa agressividade de alguém que é vítima noutro contexto, são pessoas que são escolhidas
pelas suas, não diria, vulnerabilidade, ou seja, pessoas que estão mais disponíveis para se mostrarem vulneráveis, que isso até é algo que eu considero que é positivo, mas muitas vezes nesse contexto é usado de forma abusadora, não é? Portanto, e entendendo os agressores que isso é um ponto que acaba por mexer com a outra pessoa, encontram aí a vítima perfeita, entre aspas, não é? Sim, sim. Portanto, obviamente que no contexto do bullying há sempre que interpretar aqui os dois grandes grupos, não é? Os agressores e as vítimas, sendo que eu, na verdade, gosto sempre de pensar da seguinte forma, nos dois grandes grupos de vítimas, porque os agressores também são vítimas, não é? Ou seja, eles são vítimas em outro contexto. Acho pouquíssimo provável um agressor a qualquer nível, seja um adolescente numa escola ou um agressor num local de trabalho, acho muito pouco provável um agressor ter motivação para ser agressor se não for para escapar de uma dor interna, ok? Portanto, não estou a ver um agressor fazer isso por prazer. Algumas pessoas podem dizer, mas não, há pessoas que fazem isso por prazer de magoar a outra. Não é bem um prazer, é um alívio do sofrimento, é um alívio da dor que essa pessoa tem. É claro que isto é muito difícil. Porquê? Porque é muito difícil interpretar algumas agressores como vítimas de outras circunstâncias, e é muito difícil interpretar as verdadeiras vítimas do bullying como alguém que tem uma disponibilidade para se mostrar tão vulnerável que faz com que os outros se sintam como à vontade para para exercer as suas agressões, não é? Acho que aqui há questões a abordar de parte a parte. E, portanto, quando se aborda uma questão de bullying ou de mobbing, há que pensar sempre. Há dois grupos diferentes de vítimas. A vítima agressora e a vítima, não é? E é preciso, e as duas têm ali questões por trabalhar, penso eu. Penso que é sempre esse o caminho. Quando se fala de bullying, por exemplo, acho que é sempre esse caminho, é sempre abordar, ok, porque é que esta pessoa é agressora e porque é que esta vítima é vítima, não é? Mas eu acho que essa discussão toma alguns caminhos que eu acho perigoso. Caminhos perigosos. É o seguinte, isso é perfeito. Isso é exatamente isso. Isso tem que ser analisado a fundo, tem que ser estudado, tem que ser acompanhado. Concordo 100%. O que me mata às vezes, o que me irrita às vezes é o se tornar vítima, porque ainda tem isso. Tem gente que se encaixa no perfil de vítima sem ter sido vítima de nada. E muitos agressores se tornam agressores muitas vezes, mas sem ter feito agressões algumas. Por isso que eu falo, é um assunto tão sério, tão relevante, que a gente não pode vulgarizar. A gente não pode falar assim, ok, qualquer coisa é bullying, ok, qualquer coisa é vítima. Não pode. Tem que ser discutido isso. Sim. Isso é uma coisa que eu falo muito com meu filho, assim, um exemplo, ele agora, ele joga handball. Para mim é difícil falar handball, porque no Brasil a gente fala handball. Ele foi fazer um treinamento e tal, ficaram 3 dias e voltou, por exemplo, estourou uma veinha no olho, bem em cima, e estava vermelho. Aí ele chegou no quarto, apavorado. Pai, tá aqui, o meu olho tá vermelho. Foi um vasinho que estourou, já passa. Demora 10, 15 dias, isso vai passar. E, claro, como pai, aconselhei, fica tranquilo, é isso, não precisa entrar em pânico. A gente vai acompanhar, tá sentindo dor, tá enxergando? Não, pronto, acompanhei. Passado 20 minutos, olho de coelho, pega uma água lá pra mim. Pronto, eu já comecei a brincar com ele. Pai, Sim. já tá me chamando de olho de coelho. Eu falei, tá igualzinho olho de coelho, tá vermelhão. Não é uma malda, porque leva isso um pouco mais leve. Se fosse uma coisa mais séria, para ele também não ficar aquele peso. Eu tenho uma veinha estourada. Ponto. E ele, que bom que eu tenho os 14 anos. Para ele também entender como são as coisas. A adolescência está entrando, então é um turbilhão de emoções que a gente tem que se preparar para viver com ele ali. Sim, acredito que sim. Sim, isso é muito importante. Às vezes, e isso que tu falaste é interessante, porque de facto a maneira como nós vemos a realidade, as coisas que nos acontecem, as coisas que nós vemos, que observamos, que vivenciamos, de facto, essa forma como nós observamos a realidade
depende muito da perspectiva que nós temos, ou seja, nós na verdade nunca conseguimos ter em nossa mente a realidade absoluta, não é? O que nós temos sempre é uma interpretação da realidade, de acordo com as nossas crenças, da forma como as vivenciamos coisas no passado, como estamos a vivenciar as coisas neste momento, como vemos as coisas, portanto, baseado muitas vezes sobre um sistema de crenças. E naturalmente que para ele, não é, que fez uma lesão ali na zona em torno do olho, é a maneira como, se calhar a primeira grande interpretação que ele terá feito, não é? É que, ok, isto é uma lesão perto do olho, se calhar é uma coisa potencialmente grave, não é? Portanto, começou por interpretar isto, mas quando tu trazes aqui uma outra interpretação, por exemplo, alterando aqui uma característica que é, ok, isto não, para já não é uma coisa que vai assustar, e segundo, vamos aqui introduzir aqui um ponto de humor. A verdade é que aí acabas por entrar na forma como ele estava a observar a realidade dele, não é? E com a introdução de um sentido de humor, acaba-se por alterar também a visão de que se tem daquela realidade, ou seja, eu penso que esse é o grande papel também dos humoristas, é às vezes nós ajudarem-nos a nós observarmos as coisas, nós estamos a ver muitas vezes as coisas de uma determinada forma, e um humorista acaba por, digamos, colocar uma nova ideia em nossa mente sobre aquela situação. E essa nova ideia altera o nosso sistema de crenças e aquilo que nos parecia super dramático ou super intenso, com aquela ideia dada pelo humorista, com a piada dele, enfim, com aquela jogada humorística, a nossa mente absorve aquela ideia e rapidamente altera a coisa. Portanto, é muito provável que os humoristas façam muitas vezes isso connosco, que é situações do dia-a-dia, que nós muitas vezes levamos muito a sério, mas quando vamos, por exemplo, a um show, a um stand-up show, ou vemos um programa humorístico, provavelmente nós depois de assistir a isso, não vamos olhar para aquelas situações retratadas nesses programas ou nesse stand-up da mesma forma. Porquê? Porque da próxima vez que lidamos com uma situação parecida, nós vamos já levar um sistema de crenças que tem uma ideia de humor por trás, não é? Já não vamos lidar com a mesma forma. Portanto, a forma como nós vemos a realidade é aquilo que nós vamos ter dentro da nossa mente, ou seja, a realidade é sempre uma coisa relativa e pode ser julgada, não é? Porque a realidade absoluta nós nunca vamos ter total acesso. É a mesma situação. Eu e tu podemos estar na mesma situação, estar a vivenciar a mesma situação, mas a forma como a tua mente vai gravar a situação é diferente da forma como a minha mente vai gravar a situação. E está tudo bem. E está tudo certo. E está tudo certo. Está tudo certo, porque é mesmo assim, não é? Porque nenhum de nós vai ter acesso à situação absoluta ou à realidade absoluta. Cada um de nós vai ter esta realidade relativa em sua mente. Naturalmente, tu vais levar o teu sistema de crenças e eu vou levar o meu sistema de crenças, sempre. Pode haver aqui, e isto acontece muitas vezes, as pessoas que se alinham, pode haver um sistema de crenças partilhado e, portanto, é muito fácil as pessoas terem afinidades e entrarem logo rapidamente em consenso, não é? Isto acontece, as pessoas com quem nós temos afinidade, pessoas com quem nos damos muito bem, embora, gostaria de dizer isto, ter afinidade não é condição essencial para as pessoas terem um relacionamento bastante profundo, porque há pessoas que se sentem profundamente conectadas, de alma com alma, apesar das mentes serem totalmente diferentes, não é? Pronto. Isto acontece, por exemplo, entre pais e filhos, por exemplo. Gerações diferentes, mentalidades distintas, mas há ali um relacionamento de grande proximidade, apesar de terem muitas vezes já visões completamente diferentes da realidade e, portanto, as mentes já não terem grandes afinidades, mas há uma conexão, não é? Portanto, as afinidades não são essenciais para relacionamentos profundos. Mas eu não acho que são equívocos também de criação, por exemplo. Eu acho que a conexão existe, mas muitas vezes as criações, os pais querem que o filho seja aquilo que ele quer. Não, mas você tem que compreender que é um outro ser humano. Claro. Tem que haver essa conexão, mas eu não tenho, por exemplo, eu vou lidar com isso, mas eu não quero que o meu filho brinque com toda a situação. Ele vai ter que encontrar o jeito dele. Claro. Mas ele entende que o pai faz isso para acalmá-lo. Ele já tem essa total ciência de que, tá bom, realmente, se meu pai já tá brincando é porque realmente é tranquilo. É tranquilo. Mas eu não quero que ele entenda, o meu pai não quer saber de nada. Também não, ele tem que desenvolver o jeito dele de raciocinar. Claro. Porque o meu muda. Claro. Eu antes de ter filhos, é uma coisa idiota. Antes de ter o meu filho, eu assistia filmes de terror tranquilamente. Eu gostava muito. Tive filho.
eu parei de gostar. Eu não assisto nenhum. O porquê, qual é a lógica, não me interessa. Mas alguma coisa em mim mudou e que a gente muda. Claro. Nós somos seres que se transformam ao longo Claro, da vida. claro, Então, isso claro. faz parte do processo. Claro que sim. Conexões que se restabelecem, conexões que se desencaixam. Uhum. Acontece, isso é normal. Mas eu acho que isso é a graça. Sim, sim, eu também estou totalmente de acordo. Eu acho que nós mudamos, até que nem que seja para expressar mais do que aquilo que nós somos, não é? Nós somos seres com um gigante potencial, eu acredito profundamente que lá está, cada um de nós é uma alma aqui gigante e pronta para se manifestar das diferentes formas. E naturalmente nós vamos transformando, vamos mudando. Eu dou muitas vezes este exemplo. Uma macieira, por exemplo, começa por ser um caule com uma folhinha e depois transforma-se numa árvore com raiz, troncos, ramos, folhas e frutos. Portanto, mudou. Aquela macieira mudou muito ao longo da sua história de vida. Para quê? Para ser mais da sua natureza, não é? Para poder manifestar mais da sua natureza. Se tivesse ficado apenas na folha e no caule, manifestava uma parte da sua natureza, mas não tinha chegado, por exemplo, ao ponto de surgir uma árvore com a sua sombra, com a sua folhagem e com os seus frutos, não é? Portanto, nós vamos transformando ao longo da vida, desde que, e por diversos motivos, mas quando nos transformamos precisamente para manifestar mais do que nós já somos, mais do amor que nós somos, perfeito, não é? E há tantas formas de o fazermos, sobretudo através dos relacionamentos, como é óbvio, não é? Mas também em todo aquilo que nós podemos entrar de coração. Uma das grandes plataformas é, sem dúvida, a nossa profissão, não é? E isso é uma das formas de colocar aqui o nosso amor em andamento. Claro que podes dizer, nem todas as pessoas estão felizes nos seus trabalhos, verdade. Muitas pessoas sentem-se limitadas nessa expressão do amor que são nos seus trabalhos, é verdade. Apesar de tudo, pronto, aqui podemos pensar sempre em que existe uma possibilidade de as pessoas arriscarem e então mudarem de caminho, que muitas pessoas fazem isso. Apesar de tudo, muitas vezes as pessoas, quando não estão no seu caminho ainda, e não estarem assim, a expressar estão numa profissão, por exemplo, que não tem a ver com elas, que elas sentem que não tem a ver com elas, a verdade é que vão tendo ali momentos em que elas conseguem expressar o amor que são, mesmo se no global. Sentem, este não é ainda o meu caminho, mas eu aqui não vou conseguindo expressar parte do que eu sou. Agora, no próximo cruzamento, eu vou mudar de caminho, não é? Pronto, existe sempre esta visão que eu tenho sempre, porque eu vou tendo esta experiência prática, na prática clínica, de pessoas que estão, pacientes meus que não estão exatamente no caminho que gostariam de estar, porque sentem que se sentem limitados, sentem que não conseguem expressar a sua abundância. Eu digo muitas vezes isto, não é? Pronto, tudo bem, provavelmente você quer mudar de caminho, e se quiser, certamente virá um cruzamento mais à frente que vai poder virar de caminho, mas no entretanto, acredite, há aí momentos em que vai conseguir já começar a ter essa experiência do que é ser-se, enquanto ser autêntico. Portanto, enquanto não chegar o cruzamento, no caminho em que está, aproveite, porque há momentos aí. E É um depois, percurso. há percurso. O percurso. Voltando à macieira. A macieira, ela é macieira, desde a folha até o final. É o famoso barco de Teseu. Uhum. O barco de Teseu, enfim, foi construído o barco. Passou 20 anos, depois de transformações, depois de 20 anos, ele já não tinha nem mais a primeira madeira que foi usada, mas ele continua sendo barco. Exatamente, sim. Nós somos isso. Então, assim, Claro. não é porque as transformações que a gente vai vivendo vão tirar basicamente a nossa essência. Não é ficar esperando o próximo cruzamento. Vive um pouco aquele percurso. Claro. Quer dizer, talvez você virando aquele cruzamento, você vai ficar... Pois é. Virei. Exato. Mas não curti nada. Sim. Eu tenho que ter esse aproveitamento. Você, passando por tudo que você já passou, vivia por tudo que você já viveu, se você pudesse mandar um recado para o José de 15 anos atrás. Que curiosidade, que recado, o que você falaria para o José de 15 anos atrás para ele ter uma outra percepção desse percurso que você já passou? Talvez o que eu lhe pudesse dizer teria muito a ver com esta noção do valor humano, não é?
15 anos, estamos a falar da fase da adolescência, precisamente. E nessa fase, não tinha, eu, enquanto adolescente, não tinha noção deste aspecto que é, eu tenho valor apenas por existir. Porque se eu sou uma alma, e se eu vim a esta vida para ter um mente e um corpo, precisamente para expressar para eu estar aqui, existe um motivo para eu estar aqui. Portanto, se eu existo, existe um motivo muito especial para eu estar aqui. Eu tenho um valor único, não há ninguém igual a mim. E, portanto, a partir deste momento, eu percebo, ok, o valor que eu tenho é inquestionável. Se eu tive a oportunidade de ter uma mente e o corpo, é porque eu tenho que manifestar este valor único que tenho. E, portanto, nada consegue retirar este valor que eu tenho. A nossa mente, por vezes, pode distanciar-se desta realidade, desta consciência, não é? Porquê? Porque a nossa mente, sobretudo quando está ligada ao nosso ego, é altamente sensível às opiniões, às sensações que se tem, aos modos culturais também, como é óbvio. Portanto, isto para dizer, o que eu diria ao José de 15 anos era o seguinte: independentemente do que a tua mente acha, ou ouve, ou escuta, ou o tipo de crenças que vai criar, ou que já tem, nunca te podes esquecer que valor único já tens. E para existir nesta vida, para a tua alma ter vindo a esta vida e ter a oportunidade de ter uma mente e um corpo, tem um propósito muito específico. Portanto, aqui o desafio é tentares perceber qual é o teu propósito, qual é a tua missão. Pronto. E eu acho que era isso que eu diria. Na altura, quando digo isto com uma noção de que não era propriamente um adolescente, que eu não tive uma adolescência difícil, não tive, mas tive uma adolescência, não é? E eu lembro-me que havia muito esta noção, esta questão de quem eu sou, não é? A criação da identidade. E eu penso que é muito importante transmitir aos adolescentes o seguinte: independentemente da identidade que queiras criar, há aqui um valor que é único, que é teu. E isso vem da tua alma. Isso é inquestionável. Ninguém te vai tirar. Ninguém te vai tirar. Independentemente, queres criar uma identidade de uma pessoa X, Y e Z, podes criar. Podes estar a afastar-te da tua essência. Que vais estar sempre lá à espera que tu voltes a olhar para ela. O teu valor vai estar sempre à espera que tu olhes para ele. Tudo bem, podes-te afastar o que quiseres, mas isso é inquestionável. Portanto, há uma opção: ou segues um caminho criando outras entidades, personagens na tua mente, versões que não és, ou conectas-te com o teu próprio valor. Mas a verdade é esta: por muito que cries muitas versões, aquele valor único vai estar sempre lá. Nunca, a alma estará sempre lá disponível para ser revelada. Nunca vai deixar de ser isso. Portanto, era isso que eu diria. Inverte. Que pergunta você faria para o José daqui 15 anos? Para o José, portanto, se eu tenho 45, ou seja, com 60 anos. O que você falaria para ele? José, vem cá. Vamos conversar um negócio aqui. Uma boa questão. Diz-me uma coisa. Exatamente. Bem, na verdade, questionaria se, com 60 anos, se haveria ainda alguma crença que me limitasse nesta expressão do amor que eu sou, não é? Ou seja, se eu pudesse imaginar que podia falar com o José de 60 anos e se ele me dissesse, sim, esta crença ainda me limita. E então eu pensava, ok, então com 45 já começo a começar a estar atento a essa crença, porque eu não quero chegar aos 60 com essa crença. Pronto, basicamente era isso que eu fazia. Ou seja, perguntando ao José de 60, contemplando a possibilidade de que, ok, se ele vai-me dizer, esta crença vai-te limitar e vais chegar aos 60 anos com esta crença e que eventualmente possa fazer com que o teu potencial não seja totalmente expresso. Pleno. Se ele me dissesse isto, se continuares assim,
E eu, pronto, obrigado por me teres dito, porque eu realmente, então, assim sendo, começo já a trabalhar nesse campo. Porque estas crenças limitantes são crenças que nós temos guardadas muitas vezes a nível, do ponto de vista subconsciente e nem sempre é fácil nós trazê-las à consciência. Claro que eu sinto que já fui fazendo este meu caminho, mas faço por estar sempre a testemunhar os processos de pensamento que tenho e questionar muito as minhas próprias crenças no sentido de tentar perceber se me está a limitar de alguma forma, não é? Mas eu tenho noção que eu tenho um ego também, como todos nós, e que o ego é muito sábio, é muito, não é sábio, é muito esperto no sentido de colocar crenças limitantes num ponto mais subconsciente, precisamente para nós não chegarmos muitas vezes até elas. É preciso um processo de grande atenção para que isso E ainda que elas apareçam, nem sempre são fáceis de se admitir. Exatamente. E muitas vezes nós temos essa noção, vem à consciência e também por força do nosso ego, entramos em negação. Só quero que você entenda aí, esse assunto, essa conversa, foi o que eu falei com o Paulo, são assuntos que me interessam, eu quero falar também muito sobre saúde mental, eu acho que isso é muito importante. Ele falou que também tem um grupo que é com uma psicóloga. Eu falei, vamos fazer uma roda disso. Vamos com 4 pessoas aqui falando, que eu acho que, de novo, eu quero a empatia. Claro. Eu quero trazer de volta, eu sou empático. Uhum. Que prepotência falar isso. Desculpa. Mas sou essa pessoa de me preocupar muito com o próximo, mesmo. Sempre fui. E eu acho importante a gente falar disso e martelar nesse assunto sobre preocupações, sobre sofrências e percepções coletivas que a gente tem e não distanciar muito. Eu acho que eu não quero deixar de distanciar. Exato. E o que eu puder fazer, seja pouco, é a minha parte. Eu acho que a gente tem que tentar fazer isso dessa maneira. E bem-ajas por esse caminho, porque de facto, é assim, há bocado falavas disso, dizeres que és empático, não é? Na verdade, pronto, isso pode querer dizer que, não sei o que disseste, Prepotência. Prepotência, quer dizer, mas assim, repara, a empatia é só esta constatação de que se consegue sentir o outro, ok? Portanto, não é nenhuma prepotência, ou seja, quando alguém te partilha contigo uma situação qualquer e tu dizes, sim, eu estou a perceber o que estás a querer dizer, não é? Isso não é nenhuma prepotência, não é? Ou eu sinto que estás eu sinto algo, relativamente ao que estás a contar, eu estou a sentir algo que é tal. Pode não ser exatamente o que tu sentes, mas eu sinto algo colocando na tua situação, pronto. É um processo, a empatia é um processo natural, não é? Nós todos temos essa capacidade, podemos não usar, mas a nossa mente é extraordinária. Portanto, ser empático é uma naturalidade, da nossa existência, não é? Portanto, faz parte desta mente extraordinária que nós temos, que consegue, de facto, conectar-se com a mente do outro e trocar informação, ok? E claro, mas para que estas mentes se comuniquem, é preciso que as duas estejam alinhadas com as suas próprias almas, não é? Porque senão, mentes conectadas, ligadas aos seus egos, geralmente não conseguem estabelecer essa... E muitas vezes se identifica comigo como lamento, por exemplo. Quando eu vejo uma pessoa que eu vejo que tem potencial, no geral, a pessoa tem um potencial, quando eu vejo ela escorregar, é um lamento, fica, dá uma dó, fico, por quê? Tinha tanta coisa para fazer. Eu costumo brincar aqui, eu dou muita liberdade para as pessoas. E a liberdade, eu gosto de ilustrá-la com uma corda. A corda, eu tenho uma corda. Se você vai usar a corda para escalar ou para se enforcar, é uma questão sua. Claro. E, lamentavelmente, eu lamento quando eu vejo um potencial e a pessoa se enforca. Que eu fico, não era para isso. E, infelizmente, mas já não é tanto uma dor minha. Eu sinto isso, eu fico, se isso é parte do processo dessa pessoa, ela vai ter que passar por isso. Então, tem que ser. Eu acho que falta mais empatia, mais o retorno. Falamos com o Paulo aqui da natureza, da essência, de tudo. E foi uma conversa incrível. Zé, queria te agradecer. Obrigado por ter vindo, se deslocar lá do Porto. Da Maia. Da Maia, sim. Da Maia.
É um canal aberto, é um espaço aberto. Muito Sinta-se à grato. vontade. A gente quer ter pessoas de boa energia junto. Tá, Tá? eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por colocares o teu amor, a tua alma em ação neste contexto profissional. Certamente também terás as tuas outras plataformas, os teus relacionamentos, ou seja, a parte mais pessoal. Por isso, bem-ajas, acredito profundamente que é isto que se cria aqui, e não só a nível do podcast, mas também em todas as outras coisas paralelas, é a expressão da tua alma. Por isso, quando as coisas fluem dessa forma, tudo faz sentido, não é? Por isso, bem-ajas, para mim foi uma honra estar aqui presente, fazer parte deste projeto de alma, da tua parte, Desse percurso. desse percurso. Portanto, fico mesmo aqui, vim de alma, e eu vou de alma. Muito Te obrigado. agradeço muito, Muito José. obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Nos Eu. falamos. Muito obrigado. Hit it, boys.